Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula está sendo postada no dia 21 de novembro, um dia depois do Dia Nacional da Consciência Negra, que é feriado em algumas cidades. E agora, nesse domingo, será a primeira fase da prova da FUVEST. O nosso canal, pensando nisso, vai comentar uma questão da FUVEST do ano de 2015. Segue um quadro. FUVEST 2015. A colonização, apesar de toda a violência e disrupção, não excluiu processos de reconstrução e recriação cultural conduzidos pelos povos indígenas. É um erro comum crer que a história da conquista representa para os índios uma sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. A cultura xinguana, que aparecerá para a nação brasileira nos anos 1940 como um símbolo de uma tradição estática original intocada, é, ao inverso, o resultado de uma história de contatos e mudanças que tem início no século X d.C. e continua até hoje. Com base no trecho acima, é correto afirmar que o processo colonizador europeu não foi violento como se costuma afirmar, já que ele preservou e até mesmo valorizou várias culturas indígenas. B. Várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram mesmo com alterações ao processo colonizador europeu, como a xinguana. C. A cultura indígena, extinta graças ao processo colonizador europeu, foi recriada de modo mitológico no Brasil dos anos 1940. D. A cultura xinguana, ao contrário de outras culturas indígenas, não foi afetada pelo processo colonizador europeu. E. Não há relação direta entre, de um lado, o processo colonizador europeu e, de outro, a mortalidade indígena e a perda de sua identidade cultural. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Agora nós vamos saber o porquê do gabarito. O que o texto fala é que a colonização dos índios pelos europeus foi um processo violento, mas que, ainda assim, algumas culturas indígenas sobreviveram, como foi o caso da cultura do Xingu. Exemplos de resistência e sobrevivência. E já que, segundo o gabarito, houve alterações, que alterações foram essas? Como diz a primeira frase do texto, a colonização não excluiu processos de reconstrução e recriação cultural. Então, se houve reconstrução e recriação cultural, é porque também houve alterações, como diz o gabarito da letra B. Se vocês fizeram a prova da FUVEST, é possível que muitos de vocês tenham relutado em marcar essa alternativa pensando assim: peraí, o enunciado pergunta o que se pode responder com base no texto, e com base no texto não se pode dizer isso de várias culturas indígenas. Como diz essa alternativa, apenas a cultura do Xingu. Errado. A partir do momento em que a primeira frase do texto diz que a colonização não excluiu processos está no plural, processos de recriação e reconstrução cultural, conduzidos pelos povos indígenas, que também está no plural. Se povos indígenas está no plural, isso já pressupõe que tenha acontecido com mais de um povo, não apenas o xinguano. E se processos está no plural, também se pressupõe que tenha ocorrido com mais de um povo, já que houve mais de um processo de reconstrução e criação. Agora vamos falar sobre as alternativas incorretas, para saber se foi o caso, o que te levou a errar. Se, por exemplo, você marcou a letra D, eu diria que você quase acertou, mas você caiu numa armadilha, feita para enganar mesmo. As outras três alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Então vamos primeiramente comentar a alternativa D, que pode ser marcada se o candidato não estiver preparado para, vamos dizer assim, descobrir uma armadilha feita contra ele. Nós podemos dizer muita coisa sobre a cultura xinguana com base no texto, mas nós não podemos dizer que ela não foi afetada pelo colonizador europeu.
porque isso, na verdade, o texto não fala. O correto é se dizer, como o gabarito da letra B, que a cultura xinguana resistiu e sobreviveu, ainda que com alterações. Por que isso? Vamos rever o texto. Segue um quadro. Prestem atenção no trecho em negrito. História de contatos e mudanças. Se houve contatos e mudanças, nada impede que tenham vindo dos colonizadores. Viram isso? Por isso que é mais correto se dizer que houve alterações, que o texto chama de contatos e mudanças, e o gabarito letra B chama de alterações. Então, se você marcou essa alternativa, na verdade você quase acertou, mas não percebeu uma armadilha. A letra E é outra alternativa que pode parecer correta, mas na verdade essa alternativa comete o erro da extrapolação. Em que sentido? Vejam que o enunciado pergunta o que se pode responder com base no texto. Em momento nenhum nós podemos dizer que haja ou que não haja relação entre o processo colonizador europeu e a mortandade indígena e a perda da identidade cultural dos índios. Essa alternativa também cometeria o erro da extrapolação se dissesse que há essa relação direta. Porque no fim das contas, com base no texto, nós não podemos dizer que há ou que não há essa relação. Se você souber, pelo que você estudou ou pelo que você sabe, que os colonizadores deixaram intocada a cultura do Xingu, ou que isso não aconteceu, não importa. Com base no texto, nós não podemos dizer que essa relação direta existe ou não. Se você marcou essa alternativa, talvez você já tenha lido em algum lugar que essa relação direta não existe. Mas o que você errou foi dizer que é correto se afirmar isso com base no texto. Agora vamos entender por que a alternativa A comete o erro da extrapolação. Tudo bem dizer que, com base no texto, o processo colonizador não foi tão violento como se costuma afirmar. Mas daí até dizer que esse processo preservou e até mesmo valorizou várias culturas indígenas, não é nada que se possa deduzir com base no texto. Onde é que está isso no texto? Simplesmente não está. Se você marcou essa alternativa, então você precisa prestar mais atenção, já que em momento nenhum o texto fala que o colonizador preservou ou tampouco valorizou várias culturas indígenas. Em que sentido a letra C comete o erro da extrapolação? Onde é que o texto fala que a cultura indígena foi recriada de modo mitológico no Brasil, dos anos 40? Simplesmente não está. Então, se você marcou essa alternativa, mais uma vez, redobre sua atenção. Nessa aula nós discutimos uma questão da FUVEST de 2015 e ainda não sabemos qual será o tema da próxima aula. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. E para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando dos nossos vídeos, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Lembramos que qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas.
Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.